A paz do Senhor, irmãos. Andréia aqui. Estamos aqui para mais uma aula bíblica da Escola Bíblica Dominical e uma escola bíblica, essa aula de jovens. Meu jovem, minha jovem, que está vendo esse vídeo, não sai não. Fica aqui com a gente, que nós vamos tratar de coisas importantes aqui para a sua vida, para a sua aplicação no dia a dia, tá? Vamos estudar algumas coisas aqui da palavra de Deus que nos dá sabedoria e discernimento, então fica aqui com a gente. Amém? E aproveita e abre aí a sua Bíblia no aplicativo, senão você baixa uma Bíblia aí no seu celular, no seu device. E venha conosco, vamos falar aqui de coisas que certamente você já passou. E Jesus tem ensinamentos tremendos para nós sobre isso. Amém? Então vamos lá, separei seu bloco de notas. O nosso texto base está lá em Mateus, capítulo 5, versos do 21 ao 26. Então vamos para o 21 primeiro, ok? Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Esse texto de Mateus está chamando atenção para o que Jesus diz aqui: ouviste que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Então, o que quer dizer isso aqui? Que Jesus não era contra a lei, primeiro de tudo, mas contra a interpretação errada que os fariseus e escribas davam a ela. Porque os fariseus, eles se orgulhavam em cumprir toda a lei, mas a cumpriam de maneira que interpretavam e não de acordo com o propósito de Deus, né? Então, o que eles colocam aqui, ó, no texto que nós vamos estudar hoje, que fala que veremos que os fariseus, eles interpretavam a lei da seguinte forma: você não deve matar fisicamente ninguém, porque se o fizer, será castigado por um juiz humano. Mas, ao fazer isso, deixavam de lado o espírito da lei, que é a sua verdadeira interpretação, esquecendo as feridas causadas por uma explosão de ira, pelo desprezo ou por uma ofensa. Então aqui está falando, ó, que a implicação dessa interpretação que os fariseus e escribas faziam levava os homens a temer o juízo humano, mas não temer o juízo divino. Olha só que coisa, né? Então o que significa o não matarás? Não matarás, a ira mata, né? Então estamos lá, vamos ver lá em Mateus no 21, 22, nós já lemos o 21, mas vale a pena. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. No 22, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca era tolo, era uma coisa de desprezo, assim, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Ô, louco! Então, a ira mata, tá? O desprezo, ele mata também, porque você, na hora que você está irado, você lança palavras, você profere expressões que magoam, que machucam, que ofendem, e tudo isso mexe, destrói a alma, os sentimentos, as emoções, então isso também mata. É isso que Jesus fala. Então, assim, que o não matarás não significa não cometerás o homicídio, né? Eu nunca matei ninguém na minha vida, mas às vezes na palavra, né? Você destrói uma pessoa. Quantas vezes alguém também já te trouxe uma palavra que aquilo te magoou, te machucou, te feriu profundamente, né? Te deixou amortecido. E ainda falando da ira, isso sempre na hora da ira, né? Toda ira é pecado? A ira não é pecaminosa quando ela nasce do fruto de uma indignação contra o pecado. Então, quando você se fica irado contra a injustiça, contra a maldade, contra a imoralidade, contra tudo que é mal, né? Porque a Bíblia diz aqui: irai-vos e não pequeis, está lá em Efésios 4, 26. Então, você pode se irar, né? Mas a nossa ira tem que ser contra as injustiças. A gente tem que focar nisso. Mas tá, e aí? Já aconteceu, o que fazer? A reconciliação é mandamento? Então, em Mateus, no 20, do 23 ao 24, está falando:
Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha isso. Então, a reconciliação, ela é um mandamento e não é apenas não faça, mas ele diz ainda para você, não deve matar, procurar não matar, inclusive com os lábios, e você vai e se reconcilia. Olha só que coisa. Então, quando você é ofensor, como é que você faz, né? Já falou. Então, se você deixa ali a sua oferta, vai lá, se reconcilia, depois você oferta. Então, porque aos olhos de Deus, essa oferta não vai ter nenhum valor. E quando você é ofendido? Ah, a ordem é a mesma, tanto para o ofensor como para o ofendido. Vai. Por quê? Porque aqui, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18, 15. Então, às vezes a gente pode pensar, ah, mas não fui eu que pisei na bola, foi ele, foi ela que pisou na bola comigo. Ele ou ela que venham falar comigo. Não, isso pode parecer até uma atitude justa, mas não é bíblica, né? Então, eu preciso buscar o meu irmão e buscar essa reconciliação. E tem que ser rápido. Olha só. E concilia-te depressa com teu adversário. Está lá em Mateus 5, 25. Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Então tem que não só buscar a reconciliação, como buscar rapidamente. Por quê? Porque esse versículo está dizendo aqui que a vida é passageira. A nossa urgência ela não é motivada apenas porque foi quebrada a comunhão com o irmão, mas porque a qualquer momento podemos partir deste mundo. Meus amados, olha só, hein? Estamos em plena pandemia. Eu não sei quando você está assistindo essa aula, mas quero te dizer que nós estamos aqui neste tempo. Então urge que nós estejamos reconciliados com as pessoas que nos cercam. Amém? Busque de Deus isso. E aí tá falando aqui, né? Podemos ser inocentes no que se refere a matar fisicamente uma pessoa, mas talvez não sejamos completamente inocentes no sentido de ferir os sentimentos, a reputação, as limitações ou as emoções do nosso próximo. Olha só, tá falando aqui de sentimentos, da reputação. Nossa, nessa época com tantas notícias falsas, né? Às vezes você fala uma coisa para alguém, aquela mensagem já foi levada mais ainda do que era antigamente. Então, para você resgatar aquela amizade, aquele contato daquela pessoa que eventualmente você ofendeu, temos que ter mais e mais cuidado, tá vendo? Então vamos lá. Mas se você, porventura, se convencer de alguma falta, neste instante vai e deixe sobre o altar a sua oferta, corra e acerte tudo, peça perdão, libere perdão, busque a reconciliação enquanto está a caminho, não demore, não demore. É isso que Deus traz para nós. Então convido você a refletir primeiro que, né, os fariseus falavam do mandamento não matarás como a morte física, e não, nós sabemos que as pessoas podem morrer emocionalmente, né, a alma machucada até a morte. Cuidado com as palavras ofensivas, né? Às vezes a gente fala num tom, às vezes até vai encaminhar uma mensagem, né? E você manda aquela mensagem, você tá falando, escrevendo como se você estivesse ouvindo num tom e a pessoa que recebe aquela mensagem, ela lê no tom da voz dela. Então ela não tá sabendo o tom que você usou, às vezes uma ofensa escrita, né? Então vamos procurar tomar cuidado com isso e assumir essa busca da reconciliação, independentemente se fomos ofendidos, se fomos ofensores, nós temos que buscar a reconciliação. É isso que Jesus traz aqui nessa parte do Sermão do Monte, sobre a ira e sobre a reconciliação. Então espero que tenha sido uma bênção para você. Convido você a nos seguir nas nossas redes sociais
e você deixar o seu comentário lá e você acompanhar as nossas aulas. Nós temos várias aulas aqui de escola bíblica, então eu convido você a vir estar conosco, tá bom? E que tenha sido uma bênção para você essa aula, assim como foi para mim estar aqui falando sobre as coisas de Deus. Deus te abençoe, fique na paz e até um próximo encontro. Tchau, tchau.